Com a palavra, Márcia Mello. Todos, tudo bem? Bom, pessoal, eu não vou me apresentar de novo, o pessoal já me apresentou aí, já sabe que eu sou uma pessoa que gosta bastante do sistema, estuda bastante isso, pesquisa bastante, já escrevemos livros, participamos de normas, enfim, então não vou essa parte aí. Só uma questão. Vocês, a maioria de vocês aqui, são ceramistas, fabricantes, são construtores. Os fabricantes, podiam, por favor? Isso, fabricantes ceramistas. Ok. Os construtores. Ok. Estudantes, arquitetos, engenheiros, eu vi o grupinho ali, já imaginei. Bom, são todos muito bem-vindos, mas como o nosso assunto é muito amplo, eu queria focar, né, a minha conversa aqui num maior número de pessoas. E, não por coincidência, eu acho que tudo que eu trouxe aqui hoje, infelizmente, está muito parecido com o que o Sandro falou. Eu confesso que eu não sabia que ele ia estar passando essa conversa aqui com vocês. Vai ficar um pouco repetitivo, mas eu vou tentar falar aquilo que ele falou de acordo com os processos construtivos. Ok? Então, vocês me perdoem se eu ficar um pouco repetitiva aí. Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que os nossos custos de construção, eles variam de acordo com a tecnologia que eu estou adotando, né? Então, nós temos, a gente está sempre buscando redução de custos, a gente está sempre buscando economia de material, a gente está sempre buscando uma obra mais rápida, tá? E eu tenho um slide aqui, que eu vou passar para vocês. Esse slide, pasmem, vocês estudantes, eu quando estava fazendo a minha graduação lá em 90, 92, lá em Minas, o professor passou esse slide para mim, e eu saí da faculdade falando, opa, já vou me posicionar aqui num lugar legal, uma construção mais racionalizada. Eu fiz modulações lá, na época que eu era estudante. Só que quando eu cheguei mesmo para formada, para trabalhar realmente, eu não achei nada disso, né? Eu me posicionei naquela época numa construção totalmente tradicional. E o que é essa construção tradicional? Se você puder. Olha só, quando a gente está estamos trabalhando nas nossas construções tradicionais, a gente tem um uso intensivo de mão de obra. Eu tenho muita mão de obra com pouca qualificação. Eu tenho muito desperdício de material e também desperdício de mão de obra. E a gente tem também decisões que são tomadas ali no canteiro. Eu não fiquei pensando no projeto daquela obra, eu não compatibilizei aquela obra, eu não vi a qualidade do material que eu estou usando, que eu estou comprando. Quer dizer, a gente vai tocando a forma que eu acho que a maioria de vocês conhecem, e também os fabricantes, eles não estão também tão preocupados de ter um produto tão adequado, um produto que atenda rigorosamente a norma, porque no conjunto não vai haver aí tanta cobrança, ok? Então, essas são as nossas construções tradicionais. Já a construção racionalizada, ela já é um pouquinho diferente. O que ela vai pedir? Menor consumo de mão de obra, menor desperdício de material. É que eu estou sem a canetinha aqui, se puder ir passando para nós. A gente está buscando aumentar essa produtividade. A gente está aumentando, diminuir desperdício e também planejar melhor esse fluxo de produção, coisa que eu não fazia lá no convencional. Então, quando eu falei para vocês, saí da faculdade achando que ia abafar, que eu fazia modulação, que eu fazia paginação, compatibilização de paredes, eu não achei nada disso, né? E, na sequência, a gente tem uma construção industrializada, que é o que o pessoal acabou de passar para nós aqui hoje, que é o nosso grande concorrente, né? O que é a construção industrializada? Os processos são rápidos, a gente não toma decisão nenhuma no canteiro, eu tenho muito pouco produto, e os produtos que eu tenho são excelente qualidade.
Então, aí sim, na construção industrializada, eu vou ter lá redução de custos, menor tempo de obra, menor geração de resíduos, maior economia do uso dos recursos naturais. Então, não é à toa que o nosso concorrente hoje é uma parede de concreto. Está certo que tem todo um lobby, tem todo um trabalho, tem toda uma técnica, mas o pessoal está buscando isso. Então, nós temos que pensar hoje aonde que nós estamos posicionados. Em relação a... Eu conheço vários fabricantes, várias regiões do país. Eu sei que tem gente que está começando a querer trabalhar com bloco estrutural. Tem gente que está querendo começar a fazer bloco para vedação racionalizada. Outros já estão fazendo, outros já estão bastante evoluídos no sistema. Mas, de maneira geral, mesmo esses que estão bastante evoluídos, eles ainda têm muita dificuldade. Eu sinto que esses fabricantes ainda não dominam ainda o processo. Tá? Se não é um processo na hora de produzir o bloco, é na hora de executar. É lógico que o fabricante de bloco não vai executar uma obra, né? Ele não vai controlar a obra, mas ele tem que ter esse produto em condições com que a obra execute e, na hora de fazer essa venda tem que ser mais técnica para que o cliente realmente use. A gente vê que os estudantes, eles estão procurando, os engenheiros, os arquitetos, eles estão buscando essas informações. Né? E se o fabricante não domina ou não passa essa informação para ele, é uma venda a menos que eu faço. Ele vai procurar lá um outro produto onde eu tenho bastante conhecimento, onde eu tenho bastante segurança para trabalhar. Okay? Então, é dentro dessa questão que eu quero tocar a palestra. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica e vou falar o que a gente poderia estar fazendo, ou pelo menos o que eu acredito que a gente poderia fazer para melhorar isso. Tá? No produto, pessoal, é lógico, os controles vão ser mais rigorosos. A pessoa que vai fabricar um bloco estrutural, seja para alvenaria estrutural, ou seja para vedação racionalizada, se ele não controlar esse produto da forma adequada, ele não vai ter o produto adequado lá no final. A gente está falando de blocos que têm resistências que vão chegar aí 8, 10, 14, né, dependendo do fabricante, mas vamos falar aí em 10 MPa. Você imagina que eu produzo todos os dias, nos meus turnos de produção, uma semana, e eu não avalio as características desse bloco, eu mando ele para ensaio uma vez a cada 2 semanas. Eu não estou avaliando todos os meus lotes de produção. Eu tenho confiança de mandar esse produto para um cliente? Sabendo como é o nosso processo, tá? Então, assim, quando eu decido, não, eu vou fazer bloco estrutural, eu quero fazer esse controle muito rigoroso do processo, eu quero que todos aqueles lotes de produção tenham as características mínimas exigidas na norma, e eu vou ter ensaios de todos esses lotes de produção. Ok? Isso é o sucesso do negócio. Não tem como você, eventualmente, ensaiar um bloco, eventualmente mandar para um laboratório e falar, opa, meu bloco deu 15, deu 20 MPa. Se, eventualmente, eu comprei aquele bloco que não foi ensaiado, quanto deu? Então, a primeira coisa é você estar realmente inscrito num programa setorial da qualidade, você conseguir participar, tentar um certificado de conformidade de produto, porque aí, além de a gente estar fazendo isso no nosso dia a dia, lá na nossa fábrica, tem alguém também, um terceiro, ajudando a gente a fazer esses ensaios. Então, o produto, ele é muito importante que tenha esse controle rigoroso do processo. Pode passar. Eu não vou ficar aqui falando de processo, que vocês já dominam bastante. Pode passar. Oi? Ok? Então, pessoal, agora como conhecer? Como saber se o bloco que eu estou fabricando é um produto adequado? O que a gente busca nessas horas aí, para saber se o bloco está sendo um produto legal? Na fabricação. Na fabricação. Quando é que eu decido que o meu lote está bom para ir para a obra, está ok, ele pode ser um produto utilizado para alvenaria estrutural? Exatamente. Então, ele vai ter que atender essas características que a norma pede. E ele vai ter que atender rigorosamente essas características. O que vai acontecer? Nós temos que seguir, atender essa norma 15270, que é a nossa norma de produto. Ela que nos baliza. Ela que vai dizer se o meu produto está adequado ou não para ser utilizado numa determinada obra.
E essa norma, pessoal, ela está sendo revisada, tal, mas as características mais importantes são essas que a gente vai falar. Não vai estar mudando muita coisa, a não ser alguma coisinha de absorção, um outro ensaio que está mudando em relação à parte de alvenaria estrutural. Há algumas terminologias também, né, Sandro, que estão aí em consulta pública. Mas essas características são muito importantes e são elas que vão dizer se realmente eu posso estar entregando um bloco de qualidade ou não. Ok? Então, todos esses lotes vão ser avaliados de acordo com essa norma. Compressão, dimensionais, desvios de esquadro, planeza de faces e absorção de umidade. Quais são dessas características? Uma das mais importantes para a alvenaria estrutural, claro que é a resistência à compressão, né? Isso já é bem familiar para todo mundo, o pessoal já sabe comprar o bloco, já sabe pedir o bloco. Tá? Mas a absorção, por exemplo, a gente sabe que se essa absorção variar muito, a absorção total, a absorção inicial vai variar também. E uma das características mais importantes que a gente tem na alvenaria estrutural não é só a resistência à compressão do bloco e a resistência à compressão da argamassa. A gente precisa que esses dois tenham aderência. Então, eu preciso conhecer essa absorção inicial do meu bloco. Porque quando eu conheço a absorção inicial do bloco, eu vou fazer ensaios de absorção e vou fazer de aderência também. E no ensaio de prismas, que são os ensaios que a gente vai fazer para fazer uma série de cálculos estruturais, essas absorções elas são significativas. Então, se um bloco tem uma absorção muito alta, e eu não recomendo molhar o bloco, por exemplo, a hora que for fazer o prisma, essa absorção, essa aderência pode não ter sido suficiente. E aí eu vou diminuir a resistência do prisma. Então, eu tenho que conhecer essas características. Eu fiquei até feliz quando o Sandro mostrou aqui, porque ele fez de vários fabricantes. Né? Até então, a gente tinha que pesquisar assim, um num canto, outro no outro. Qual que é a absorção inicial desse bloco? A maioria dos fabricantes não tem isso claro para passar. Eu não sei se é o caso de vocês, mas lá onde eu trabalho não tem muito isso, não. Tá? O pessoal vai na onda, porque a absorção do vizinho é essa, e a gente vai... só que no futuro, quando eu vou fazer os ensaios, quando eu vou ver as eficiências realmente, quando eu quero fazer blocos de maiores resistências, prédios mais altos, isso vai começar a impactar nos nossos resultados. Tá? O pessoal chega até... porque a norma fala assim, quando a absorção inicial for maior que 30, é obrigado você recomendar molhar o bloco. E aí, quando que eu mando molhar o bloco do fabricante A? Quando a absorção for maior que 30. Só que a inicial. Só que, às vezes, ele não tem esse resultado dessa absorção. E aí fica complicado. Ok? Então, assim, a gente não vai falar só de resistência à compressão, absorção total. A gente tem que ir um pouco mais a fundo nisso. Lógico que cada um na sua evolução. Eu estou começando a fabricar o bloco estrutural agora. O que eu estou buscando? Meu processo. Eu vou adequar o meu processo para uma secagem e uma queima eficiente, para que eu tenha o produto final que eu estou buscando. Essa é a primeira coisa. Eu estou falando de processo. O processo está redondo, eu vou tentar estudar esse bloco, como é que ele vai se comportar na obra, como é que ele vai se comportar realmente quando o calculista especificar aquelas características que ele está buscando. Ok? Então, assim, variação dimensional é importante, é fundamental, porque se esse bloco não atende à variação dimensional, eu não consigo fazer o meu projeto como ele foi pensado. Eu não consigo deixar a espessura da junta como foi planejada. E aí o projeto que foi pensado, ele trabalhou com uma certa eficiência, ele tem uma espessura de junta de 10 milímetros, mas o meu bloco está dando uma variação dimensional maior que 3 milímetros, que é o que a norma pede. Você já viu que a minha junta não vai ter mais os 10 milímetros, ela vai ter muito menos, ou ela pode ter muito mais. Com isso, eu vou perder desempenho, eu vou perder resistência da parede. Ok? Então, quando você decide que vai estar fazendo realmente, não, vou trabalhar com alvenaria de vedação racionalizada. Poxa vida, o projeto foi pensado para aquilo, as espessuras de juntas foram pensadas para aquele projeto, e eu vou ter que manter o meu bloco com as variações dimensionais que a norma pediu, os mais ou menos 3 milímetros. Planeza de faces, esquadro, mesma coisa, a gente vai ter que estar trabalhando para atender rigorosamente essa questão. Ok? Pode passar.
A norma de, como eu já falei, ela está sendo revisada, vai ter a parte 1 e a parte 2, mas eu acho que vocês estão bem atentos em relação a isso também. Eu vou até correr um pouquinho aqui para a gente poder conversar, a gente poder tirar mais dúvidas, que eu acho que fica mais produtivo. Vantagens dos produtos, pessoal. A gente tem uma ampla gama de produtos, né? Como o pessoal falou antes. Mas eu tenho blocos 14 por 29, eu tenho blocos 14 por 39. Isso bastante varia, mas a geometria não precisa variar. Eu posso trabalhar com as geometrias parecidas, furos de graus parecidos, medidas de furos parecidas. Eu não preciso estar inventando muita coisa. Eu tenho menor peso, eu tenho maior produtividade da mão de obra. Tudo isso vai estar impactando no uso do produto. E eu tenho melhor conforto térmico também. Okay? Então, por que eu estou mostrando isso? Vocês estão cansados de ver isso e sentir isso no dia a dia de vocês. Mas estão comunicando isso para o cliente, gente? Estão lembrando de fazer um manualzinho, escrever as vantagens, colocar no seu site essas vantagens, mostrar isso de uma forma eficiente? Porque como eu falei, quando eu estudei lá há 30 anos atrás, o bloco cerâmico, para mim, era o produto de qualidade. Eu fui trabalhar numa cerâmica, as empresas de altíssimo padrão, elas exigiam blocos cerâmicos. Por quê? Porque o alto padrão, o próprio engenheiro sabia das qualidades daquele material em relação ao conforto térmico, principalmente, e era uma exigência. Depois, com esse lobby todo do concreto, o pessoal começou a colocar o produto e foram aceitando e colocando vantagens. Hoje a gente vê isso. Os estudantes saem da faculdade com esse conhecimento de que o produto cerâmico é mais adequado? Vocês têm isso claro? Ok, ótimo. Então, é isso que a gente precisa estar colocando. Tá? Eles aqui têm isso, até por a variação, a temperatura aqui é muito alta, isso muito significativo, mas não são em todas as regiões que a gente está vendo isso. A gente tem que lembrar de mostrar isso para eles. E fazendo isso, atualizando o site, fazendo um manualzinho, mostrando essas vantagens que são muito claras e muito significativas em relação ao peso. Tem estudos que a gente faz mostrando movimentação desses blocos na obra, que vão mostrar para os engenheiros de obra o quanto ele vai estar economizando de subida e descida de andames, de material, devido ao peso do bloco. Você tem um bloco que pesa 12 quilos, você pesa um bloco que pesa 7 quilos. Eu vou transportar esse bloco, eu vou transportar muito mais volume de material. Tá? E a gente não tem feito isso, pelo menos eu acredito, de uma forma muito como deveríamos fazer. Essa análise de ciclo de vida está lá no site da Anicer também, é só a gente buscar, pegar essas informações, levar para os nossos sites. Tá. Vamos falar da alvenaria estrutural. O que é a alvenaria estrutural, pessoal? O pessoal até perguntou, né? Você vai falar se isso é um bom negócio. Eu considero que é um bom negócio e, entre tudo isso que a gente falou, eu considero que até é uma necessidade. Porque a gente vai agora, como as construtoras estão buscando isso, nós temos que ter esse produto para oferecer. Porque aquela construção mais tradicional, ela vai ter espaço? Claro que vai, sempre ainda vai ter gente construindo da forma tradicional. Mas o grande volume hoje, principalmente quando você sabe das vantagens dessas alvenarias, ele é pedido, ele é buscado, e os fabricantes têm que estar atentos para estar colocando esse produto. Tá? Então, o que é a alvenaria estrutural? A gente tem as funções dela. Ela tem que dividir ambientes, tem que promover, as alvenarias têm que promover um determinado conforto térmico, acústico, mas ela tem que aguentar todas as cargas do edifício. Então, essa é uma alvenaria com muito mais responsabilidade. Tá? Aquele produto, como a gente já falou, tem que ser um produto adequado, mas a nossa execução também tem que ser uma execução adequada. A gente tem que ter essas características muito bem definidas. Eu tenho que estar fazendo projetos de uma forma compatibilizada. Eu tenho que ter todo um conjunto de ações para que realmente aquele prédio lá de 10 pavimentos, de 12 pavimentos, ele atinja o desempenho que o pessoal falou da norma aqui,
Não só em conforto térmico, em acústico, estabilidade, resistência ao fogo. Tem uma série de coisas que a gente está buscando que, se os projetos não forem bem feitos, não forem compatibilizados, os blocos não forem feitos, produzidos de uma forma adequada, atendendo rigorosamente a norma, a gente não vai conseguir buscar. Então, eu tenho que estar muito atento em relação a isso. Pode passar. E essas economias, pessoal, onde que nós temos... Por que eu vou produzir alvenaria estrutural e vedação racionalizada? Se eu estou cansado de fazer lá o bloco da forma que eu estou, como eu sempre fiz, estou vendendo esse bloco, eu quero aumentar, eu quero melhorar o valor agregado, eu quero aumentar a minha venda, eu quero deixar de vender a 120, 150 a tonelada para vender a 220, 240 a tonelada, não é esse o objetivo? Os fabricantes ficaram bem quietinhos? Vocês não pensam nisso para vender bloco estrutural? Então, quando é que eu vou fazer? Só que se eu não mostrar para esses clientes, se eu não tiver essa venda mais técnica, alguns já sabem, alguns já compram, mas a maioria dos clientes que estão aí, que estão por vir, eles não vão estar conhecendo essas características. Então, por exemplo, eu não uso mais madeira. Os vendedores de vocês, o pessoal de vocês, está preparado para fazer essa venda mais técnica, gente? Já estão mais craques, já dominam um pouco mais o sistema? Então, assim, essas coisas mais simples, a gente tem que estar o tempo todo na ponta da língua. Eu vou reduzir volume de concreto e aço. Eu uso aço nas minhas obras de alvenaria estrutural? Eu uso. Só que essas barras são retas, elas têm no máximo um ganchinho ali, e tudo de uma bitola só. As bitolas vão ser bastante uniformes, eu não vou estar variando muito o tipo de aço. A obra é mais rápida, eu tenho uma sequência executiva muito melhor. No concreto armado, eu tenho que esperar o tempo de cura, eu tenho que tirar a forma, e eu tenho que ter a resistência do concreto, eu tenho que garantir isso. Na alvenaria, eu tenho o prazo de um dia para o outro para estar fazendo um grout no máximo. Então, aquela parede que eu tinha que fazer mesmo no concreto armado convencional, eu vou fazer na alvenaria com um pouco mais de cuidado, com o melhor produto, só que ela vai ficar pronta muito mais rapidamente. Os prazos são menores. Como a gente vai controlar muito bem essas paredes, porque a gente sabe que a carga vai estar passando fiada a fiada de alvenaria, não é assim? Como eu tenho que controlar muito bem essa alvenaria, essa parede, ela vai ficar uma parede perfeitamente aprumada. Então, os meus revestimentos vão ser os mínimos que a norma o mínimo que a norma pediu. Né? Se ela está pedindo 2,5 na pasta externa, eu vou conseguir fazer os 2,5, porque eu fiz um controle muito rigoroso da minha execução, e eu tenho um bloco muito perfeito, e também eu capacitei a minha mão de obra. Então, eu vou aplicar na face interna, seja gesso, seja revestimento, seja o que for, mas eu vou aplicar com uma espessura mínima de revestimento. E fazendo isso, eu vou fazer com que a minha obra seja mais econômica. Ela deve ser mais econômica, variando do tipo de obra, em torno aí de 10% a 20%, se você comparar uma obra de alvenaria estrutural com uma obra de concreto armado convencional. É lógico que isso vai variar um pouquinho, dependendo do tipo de obra, dependendo do número de pavimentos, mas ela tem que acontecer essa redução de custos. E essa redução de custos vai acontecer basicamente por causa dessas questões. Essa é uma foto bem também antiga, mostro ela bastante, mas está mostrando aqui uma obra de concreto armado. Olha a quantidade de madeira que eu estou usando, a quantidade de bitolas diferentes de aço que eu estou usando. Elas estão várias bitolas, vários tipos de forma de agrupamento. E nós temos as formas, olha só, elas representam em torno de 25% do custo da estrutura. A estrutura representa em torno de 20% do custo da obra. Quando eu eliminei minhas formas, eu já tenho que ter tirado no mínimo 5%, 7% do meu custo de obra. Okay? Então, isso tudo está fazendo com que diminua, com que tenha uma economia comparando os dois sistemas. Deixa eu passar. Entulho, nós não vemos isso, nós não podemos ver isso nas nossas obras de alvenaria estrutural.
A forma como a gente faz os projetos, a forma como a gente compatibiliza, ela me fala exatamente os tipos de blocos que eu vou usar, as quantidades de peças especiais. Eu não tenho que usar forma para fazer, então eu não tenho resto de madeira. Dependendo do tipo de equipamento que eu vou usar para colocar argamassa, eu vou dosar X quilos de metros quadrados, X quilos de argamassa por dia. Eu não vou ter argamassa a mais, eu não vou jogar argamassa fora, eu não tenho restos de blocos. Então, a obra de alvenaria estrutural, que você chega lá, ela está suja, ela tem muito entulho, ela não está adequada, eu estou errando em alguma coisa. O meu bloco não tem motivo para estar quebrando, eu não tenho motivo para quebrar um pouco mais, a minha obra vai estar limpa, porque ela vai estar organizada. Se possível, tudo eu vou ter feito contrapiso já inicialmente, para que a obra realmente seja mais limpa. Então, eu não tenho esse tipo de desperdício. Esse também é um estudo que eu já mostrei, não sei quem de vocês já viu, mas ele é bem interessante, porque ele fala assim, qual é essa economia? É 20%? É 30%? E aonde que está essa economia, pessoal? Para vocês aí, aonde que está realmente? A gente já mostrou, né? Na eliminação de formas, redução de espessuras de revestimento, produtividade da mão de obra. Mas tudo isso que a gente está falando, ele está exatamente nos 3 subsistemas ali: estrutura, vedação e revestimento. O resto vai ser tudo igual. Tirando a estrutura, tirando os fechamentos das alvenarias e os revestimentos, o resto da nossa obra, se eu for comparar, não vai ser tudo igual? O tipo de piso que eu estou utilizando, o tipo de piso de torneira, de peças de hidráulicas, de elétrica, isso tudo vai ser igual. Então, a nossa grande economia está nesses 3 subsistemas aí: estrutura, vedações e revestimentos. Por que nas obras mais populares essa economia tende a ser maior? Porque a estrutura tem um custo muito mais significativo. Se eu for comparar uma obra de um padrão baixo para médio com um padrão muito alto, a estrutura significa muito no custo do padrão alto? Significa menos. Ela significa muito no padrão popular. Então, é por isso que nos padrões mais populares, essa economia tende a ser bem maior. Não quer dizer que ela não exista no padrão alto, mas ela vai ser menor, porque ela vai representar um pouco menos nesse custo. Tá? Então, volta só um pouquinho, por favor. Eu gosto de usar esse comparativo de custos, vocês também deveriam usar. Aqui a concorrência não é tão grande com o bloco de concreto, mas a gente pode estar mostrando aonde que o peso está interferindo também na nossa redução de custos. Como a gente tem um bloco mais leve, eu vou ter uma fundação menos carregada. Então, essa fundação ela vai ter menos aço, provavelmente, a altura de viga vai ser praticamente a mesma, mas eu vou conseguir uma fundação com menos aço, eu tenho uma obra menos carregada. Eu tenho uma produtividade muito maior da mão de obra também, por causa do bloco ser mais leve. Isso, esses 3 itens, se nós incluirmos a mão de obra dos 3 itens, eles vão representar entre 35% e 50% do custo da obra. Ok? Então, se você chegar ali no final, você viu que ele tomou como base 0 a alvenaria estrutural de bloco cerâmico e o concreto armado, naqueles 3 itens, ele chegou a 65% de... Dá mais de 30%, sim. Mas aí também são números que variam bastante, entendeu? Ele pode chegar a 30%, a mais de 30%. Só que, assim, as obras já estão hoje um pouquinho mais... o pessoal toma muito cuidado, já não tem tanto desperdício mais, né? Mas esse estudo foi feito em 2003, se eu não me engano. 2003, tá? Naquela época, a gente ainda fazia muito esses comparativos de custos. Hoje não faz mais. Hoje, você procurar atualizado, muito raro de encontrar, porque já foi, já está disseminado, o pessoal já sabe dessa economia. Então, exatamente é o que você observou, 65% de 50%, 30 e poucos por cento.
Mas a gente sabe também que isso vai variar um pouquinho. As terras têm uma redução um pouco menor, o prédio começa a ficar muito mais alto, essa tendência tende a diminuir também. Mas a economia existe e ela é muito significativa. E é por isso que os incorporadores das empresas estão buscando o sistema. Né? Pode passar, por favor. Pode passar. Então, aqui, pessoal, a gente está mostrando as vantagens em relação aos blocos cerâmicos. Olha só, eu tenho um consumo de 0,7 horas por metro quadrado para o pedreiro. No bloco de servente, eu vou ter 0,8 horas, o mesmo servente. Já numa alvenaria de bloco de concreto, essa produtividade foi para 0,8 horas por metro quadrado. Então, ele já teve ali em torno de 14% de aumento de produtividade só de ele trocar um produto pelo outro. Isso devido ao peso. Tá? Deixa eu passar. Então, olha só como essa produtividade ela é significativa. Isso para a execução da obra mesmo. Ok? Bom, a gente já falou dos blocos de 15 e de 20, que todos os blocos vão ter aí, a maioria dos blocos utilizados em alvenaria estrutural tem 14. Você pode trabalhar em casas sobradinhos, tal, com bloco de 11,5. A norma vai, talvez, aí, trabalhar com bloco de 9, mas a grande maioria, 90% do mercado, vai trabalhar com blocos de 14. 14 de largura, 19 de altura. O que vai mudar um pouquinho é o comprimento, que seria 29 ou 39. Vai variar de acordo, basicamente, com a cultura da construtora. Eu gosto muito da modulação de 29, para conseguir resistências à compressão. A gente consegue mais fácil nos blocos de 29. Quem está tentando melhorar a resistência, se trabalhar com 39, já tem um pouco mais de dificuldade. Okay? Então, assim, escolher entre um e outro produto vai depender muito da cultura. Eu acredito muito no 29 por conta de ser mais fácil de utilizar, ter uma modulação muito mais intuitiva e conseguirmos resistências e eficiências maiores quando a gente trabalha com o bloco de 29. Já o 39 ele já é um pouquinho limitado. Eu consigo resistências não tão altas, as eficiências também são menores. Então, se tiver que apostar num ou no outro bloco, eu apostaria no bloco de 29. Tá? Qualificar a mão de obra, como o Sandro falou, a gente precisa estar fazendo essa qualificação. Por que vai caber ao ceramista fazer isso? Né? Ele é uma parte interessada no processo. E qualificar essa mão de obra não é tão complicado, gente. Nós temos uma experiência lá em Itu, o pessoal tem feito alguns trabalhos, a gente dá alguns cursinhos de um dia. A gente fala uma visão geral, a gente leva os pedreiros, a gente mostra as ferramentas, a gente faz com que eles aprendam a ler os projetos. Né? Primeiro, esses projetos precisam existir, e aí eles aprendem a ler projeto, eles vão ver que não tem tanta dificuldade, porque fazer prumo, nível, alinhamento, tal, esse pessoal já sabe fazer. A dificuldade dessa mão de obra é realmente ler os projetos e interpretar o que está sendo passado ali. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil. A gente passa um dia lá com esses pedreiros e eles saem de lá, é lógico, né, muito mais familiarizados com o sistema. E não tem um custo tão alto. Eu acho que deveria ser feito isso em todas as regiões que se produzem o bloco estrutural. O pessoal pode treinar, pegar um ou outro engenheiro que gosta mais do sistema, um arquiteto que faça bastante projeto, e fazer com que essa pessoa treine e qualifique essa mão de obra. Porque o setor só vai realmente se fortalecer quando todos conhecerem e todos dominarem esse processo construtivo. Tá? Então, quais são esses projetos, pessoal? Modulação, primeira e segunda fiadas. Não tem como ter uma obra, iniciar uma obra sem um projeto de modulação de primeira e segunda fiadas. Eu vou avaliar aquela arquitetura e vou adequar aquilo à medida de um bloco. Seja o bloco que está mais disponível, aquele que está mais perto de mim. Tá? Mas eu preciso fazer essa primeira e essa segunda fiada, porque é isso que vai me falar como é que vai ser esse caminhamento dessas cargas. Se eu estou trabalhando com amarração direta, se eu estou trabalhando com amarração indireta, se eu vou estar grauteando ou não vou estar grauteando essas paredes, isso tudo vai estar detalhado nessa modulação de primeira fiada. A gente vai também fazer as elevações dessas paredes. Eu vejo muito, eu não sei para cá como é que o pessoal faz, mas
lá em São Paulo, o pessoal faz a primeira fiada e não faz a paginação, não faz a compatibilização desses sistemas. Então, a gente sabe que a elétrica tem que ser pensada com antecedência. A hidráulica não vai ser passada em todas as paredes. Não é possível que as paredes que são carregadas, eu passe uma hidráulica naquela parede. Então, se a gente faz os projetos bem adequados e não faz a compatibilização, não adianta, a obra não vai ter sucesso, a gente vai dar, passando para a mão de obra, a responsabilidade de tomar essa decisão. Eu esqueci de compatibilizar com a hidráulica. A gente amarrou todas as paredes, apoiamos as lajes, todas as nossas paredes são estruturais. E agora? Como é que eu vou passar essa hidráulica? Então, essa compatibilização de projetos, ela tem que ser pensada. Não adianta só, ele faz um projeto de elétrica, ele faz um de hidráulica, ele faz um de modulação de paginação, e a gente manda isso para a obra. Eles têm que conversar e definir essas posições. Tá? Não tem nada de absurdo nisso, é uma coisa super tranquila. O calculista, ele sabe dimensionar a alvenaria, ele sabe passar para nós qual é a eficiência que ele precisa, qual é a resistência de prisma que ele precisa, mas, eventualmente, ele não faz essa compatibilização. Então, a gente tem um projeto muito bacana de estruturas, que, em tese, vai funcionar, porque ele já dimensionou essa estrutura para isso, mas a gente não definiu essas passagens. A gente vai esquecer de passar uma elétrica e vai cortar essa parede na horizontal. Então, tudo aquilo que ele pensou não vai acontecer na nossa obra, tá? Porque não foi feita a compatibilização. E a análise estrutural? Amarração direta, amarração indireta. Quando eu trabalho com amarrações diretas, qual que é a ideia da gente fazer uma segunda fiada da nossa alvenaria? Fazer com que esses furos estejam todas coincidindo, porque nós vamos passar algumas elétricas pelos furos, fazer com que eu possa fazer o grauteamento desses furos, para que eles realmente coincidam e exista essa transferência de carga, e também fazer com que, quando é a amarração direta, uma parede possa colaborar com a outra. Quando eu faço essa amarração direta, o calculista distribui essa carga em todas as paredes. Quando eu trabalho com a amarração indireta, ele fala que cada carga recebe o seu carregamento. E aí eu posso ter, no mesmo prédio, paredes muito mais carregadas do que as outras. Então, se eu não faço uma peça especial, por exemplo, uma peça de 44, uma peça de 34, uma meia peça, enfim, se eu não proporciono isso, ele vai ter que trabalhar com a amarração indireta. E quando ele trabalha com essa amarração indireta, cada parede recebe um carregamento. Paredes mais carregadas que outras. Então, isso também não é econômico. Eu vou ter que comprar... Eu não vou fazer isso num pavimento só. Usar um bloco de 14 MPa numa parede, usar um bloco de 8 na outra. Isso não existe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar 14 MPa em tudo. Tá? Por isso que eu preciso ter essas peças especiais, para que, na hora do dimensionamento, eu também consiga uma resistência menor nessa parede lá embaixo. Ok? Essa é uma amarração indireta, quando a gente trabalha com junta-prumo. Eu não consigo fazer prédios mais altos, mais que 4 pavimentos, com esse tipo de amarração. Não é interessante para os blocos, a maioria dos blocos que a gente fabrica. Então, quando é a amarração direta, quando eu tenho as peças certinhas para amarração, eu consigo subir mais esses prédios, às vezes com a mesma resistência de bloco. Ok? Medidas. A gente trabalha com múltiplos de 15, múltiplos de 20, mais uns centímetros. Eu acho que isso aí está tudo tranquilo, não está, gente? Podemos passar. Modulações. O pessoal tem feito, tem bastante projetista de modulações. Vocês conhecem bastante, conseguem indicar bastante gente já? Pode passar. Paginação, é isso que a gente tem que fazer. Olha só, eu estou vendo uma parede paginada, compatibilizada, eu sei aonde está a elétrica, eu sei aonde que não tem hidráulica nessa parede, eu sei os enrijecimentos aonde são colocados, as vergas, contravergas, se elas vão passar direto, se elas vão passar só debaixo ou em cima da janela, como é que vai ser feita a amarração, como é que vai ser feito o detalhe da última laje, aquelas questões que vão gerar patologia, isso tudo tem que estar definido no projeto. Blocos estratégicos são aqueles primeiros blocos que vão ser lançados, porque a gente... Oi.
Mas para alvenaria estrutural também, né? O que ele está falando? Olha, o pessoal está bem evoluído e eles já aplicam técnicas bem desenvolvidas para estar otimizando essa movimentação na obra, essa colocação nos andares corretos. Então, se você não tem a paginação, porque quando você faz a paginação, o que você faz? Você levanta exatamente os tipos de blocos. E aí você sabe que você vai usar X canaletas, X meias peças, e às vezes o fabricante ele não tem uma paletização adequada, não é isso? Para poder otimizar esse trabalho. Tá? Mas, assim, essa paginação, essa paletização, eu até consigo ajeitar isso lá na obra. Porque eu posso abrir o pacote embaixo, posso mandar para cima de uma forma mais adequada, mas se ele não tiver isso claro, que naquela parede, naquele pavimento, quanto ele vai usar de material, aí é impossível fazer. Não é isso? Porque eu tenho que já estar isso bem definido. E, lógico, e na alvenaria de vedação racionalizada, que é o que ele está levantando, a gente precisa muito mais disso. E aí eu tenho também uma variedade diferente de peças e eu consigo colocar isso naquelas regiões onde o cara vai estar realmente aplicando. Então, acabou a canaleta, tem uma fichinha ali, ele tira a canaleta, ele tira aquela fichinha, o cara já leva a canaleta para ele. Então, isso tudo, gente, é que está nos dando essa produtividade. É a flexibilização de layout. O pessoal reclama que a alvenaria estrutural está me limitando e eu não consigo fazer um apartamento maior, eu não consigo tirar uma parede. Se nós pensarmos na fase de projeto, eu vou conseguir fazer isso. Ok? Bom, argamassa. Como é que a gente trabalha essa argamassa? De acordo com a base que eu estou utilizando. Se eu tenho um bloco que tem uma absorção muito alta, o meu traço de argamassa vai ser adequado para essa absorção. E eu estou fazendo isso para que a aderência realmente seja aquela que a gente precisa. Se eu dosar uma argamassa muito seca para uma absorção muito alta, eu vou ter problema de aderência. E aí não é só a aderência, eu vou ter problema de desempenho em relação à resistência daquela parede mesmo. No futuro, nas movimentações. Então, eu vou ter que dosar essa argamassa, ela vai ter que ter uma trabalhabilidade boa, mas tem que ter uma boa capacidade de retenção de água. Tá? E por isso que eu preciso conhecer a minha absorção inicial do meu bloco. Ok? Grout. Grouteamento. O grout vai servir para quê? Ele vai servir para aumentar a resistência à compressão da parede em pontos localizados. Agora, o calculista me pediu uma parede que precisava de grout sim, bloco não. Eventualmente, a gente tem algumas paredes assim. E aí eu faço grout, bloco sim, bloco não. Só que esse grout, ele não aderiu à parede do bloco. Ou ele não aderiu perfeitamente àquela barra de aço. Geralmente, ele não vai aderir à parede do bloco. Vai ter esse comportamento que o calculista está buscando? Não vai. Então, assim, se eu não lavar o furo, se eu não molhar esse furo, garantir que tem essa aderência também do grout com o bloco, ela não vai trabalhar da forma como a gente está pensando. E aí que entram esses estudos que o pessoal está fazendo e que a gente tinha que fazer com mais intensidade para a gente dominar realmente o nosso processo, que está tendo aderência, não está tendo? Está formando um postinho dentro dos furos, né, que o pessoal brinca? Tem um monte de postinho aí, isso está trabalhando, como é que isso está funcionando? Então, a gente tem que estar buscando melhorar essa aderência. Equipamentos. Vou usar o quê? Pode passar, por favor. Vou usar uma bisnaga? Vou usar uma colher meia cana? Vou usar uma paleta? Não sei. O equipamento vai ser aquele que melhor se adequar com a mão de obra. Mas a gente sabe que esses equipamentos, a gente consegue dosar bastante o volume de argamassa e conseguimos manter aqueles 10 milímetros. E eu não vou jogar argamassa pelo furo do bloco, eu não vou desperdiçar argamassa. Eu posso escolher o equipamento que melhor se adapte. Ah, eu vou usar a bisnaga, mas a minha argamassa não é adequada para usar a bisnaga. Acontece isso, a argamassa dosada em obra, eu não consigo usar a bisnaga. Então, eu vou usar uma colher meia cana, eu vou usar a paleta. Tá? Agora, eu não deveria usar, por exemplo, a colher. Eu tenho um consumo muito grande de argamassa quando eu uso a colher e eu jogo essa argamassa toda fora. Eu jogo pelo furo do bloco, prejudico o meu grauteamento. Então, essas ferramentas são ferramentas simples, mas que vão nos ajudar nessa produtividade e vão melhorar o desempenho. A elétrica é tranquilo, a elétrica vai passar pelos furos dos blocos, a gente vai ter
os furos já estão coincidindo, a gente já fez uma modulação adequada, então eu vou subir na vertical, passar pela laje, vou descer de novo. Se eu tiver uma caixinha de elétrica um pouco maior, vou tratar como se fosse uma janela, mas eu não tenho muitos problemas com elétrica, o pessoal já resolve isso fácil. Agora, já a hidráulica, pessoal, a hidráulica não, eu preciso seguir isso aqui. A norma ela é muito clara para nós, ela fala assim, não serão permitidas as passagens de instalações hidráulicas, exceto quando as paredes não exigirem cortes, a manutenção não exigir corte. As maiorias das hidráulicas que a gente faz hoje em obra, se eu precisar fazer uma manutenção, eu vou ter que cortar, não vou? Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu gosto de falar disso, pessoal, porque nos lugares onde eu trabalho, a gente chega lá, o pessoal me chama e tal, aí está com um protótipo bonito, fez um protótipo de alvenaria estrutural, fez as amarrações, usou as peças certinhas, usou a canaleta no local certo, usou a verga, usou a contraverga, fez uma coisa bonita, e aí ele bota lá um tubo de água passando ali naquela parede estrutural. Poxa, olha só, ele está entrando em conflito com ele mesmo. Então, ele tem que fazer uma parede auxiliar, uma parede de vedação, uma parede para receber aquela instalação hidráulica. A partir do momento que você, num protótipo seu, na sua demonstração, você coloca uma tubulação hidráulica, você está dizendo que a hidráulica pode passar pelas paredes estruturais. Então, é esse tipo de informação que o fabricante não poderia nunca deixar passar. Então, ele vai sugerir lá, no manual técnico dele, um shaft, outras formas, uma parede de vedação para essa passagem, mas ele tem que saber que, nas paredes estruturais, eu não posso passar hidráulica. E eu que vou estar informando isso para o meu cliente. O bloco hidráulico você até pode utilizar, mas você vai usar nas paredes de vedação. Porque, da mesma forma, ele está perguntando do bloco hidráulico, pessoal. Na hora que eu faço o projeto, eu sei aonde está o bloco hidráulico, eu sei a posição que ele está exatamente. Mas depois, no uso da obra, eu não tenho mais projeto, eu não sei exatamente onde está aquela descida, e aí, na hora que eu for fazer a manutenção, eu não sei exatamente onde eu vou cortar. Mesmo sendo o bloco hidráulico, eu vou ter que abrir o bloco hidráulico para trocar a tubulação. E aí eu vou lá e eu vou cortar aonde? Se eu acertar o bloco hidráulico, ótimo, eu não vou fragilizar a minha estrutura. Mas e se eu não acertar o bloco hidráulico? O que vai acontecer? Você vai procurando, não é? Aí você quebra aqui, quebra ali, até você achar o bloco hidráulico. Então, assim, ele é um produto extremamente interessante, só que ele evita a quebra da parede, mas ele vai ser usado na parede de vedação, e não na parede estrutural. Tudo bem? Então, isso é outra coisa, uma celeuma aí que o pessoal cria e que acaba prejudicando o sistema. Então, assim, o próprio fabricante, a hora que ele fala, eu faço o bloco hidráulico e tal, bloco hidráulico é ótimo, é bacana, mas você vai usar esse bloco na parede de vedação, aquela parede que não recebe carregamento, aquela parede que se precisar fazer manutenção não tem problema, para não vai afetar a obra. Mas e por que eu vou usar o bloco hidráulico? Porque eu estou racionalizando a minha construção. Eu estou falando que aquele tubo vai passar naquele ponto ali. E eu não estou quebrando, eu não estou rasgando parede, tem uma série de vantagens. Mas ele tem que ser utilizado na posição e nas paredes corretas. Tá? Aí tem N tipos de obras antigas. Pode passar, por favor. Predinhos mais altos, predinhos de 12 pavimentos, 10 pavimentos. Isso depende muito do local e do fabricante, como é que ele está trabalhando as resistências, tá? E como é que ele está conhecendo esse produto, gente. Porque não adianta só, olha, eu já vi muito isso, aí até recentemente, eu fui visitar um pessoal e eles falaram, oxa, Márcia, eu estou feliz da vida, estou fazendo um bloco aqui, parede maciça, o bloco está dando 18, 20 MPa de resistência à compressão. Eu falei, poxa, perfeito, bacana, né? E qual é a eficiência desse seu bloco? Ele não sabia. Agora, adianta você trabalhar
fazer trabalhar bastante no seu processo produtivo, mudar geometria, mudar queima, mudar secagem e fazer um bloco de alta resistência, se você não conhece nem como é o comportamento dele, como é que você vai caracterizar esse produto? Como é que você vai informar para o cliente que esse produto tem uma eficiência de 50%, 60%, que seja? Não sei se é 40%, se é 30%, se é 60%, mas é a primeira coisa que pode me balizar eu aumentar a resistência à compressão de um bloco. Aí eu mudar essa geometria. E ele não sabia. E ele já estava vendendo blocos de 18, 20 MPa. Então, ele estava passando isso para a obra avaliar. É lógico que a obra deve ser uma obra responsável, e ela estava avaliando, para ver se o que ele estava fazendo estava de acordo com o que foi especificado pelo calculista. Mas o fabricante não sabia. Então, a gente precisa estar com isso mais apurado, a gente tem que estar mais atento, produto e caracterização. A norma ela é muito clara, ela fala que você tem que caracterizar o seu produto. Eu fabrico um bloco de 10 MPa, com a geometria tal, mas com a argamassa de 7 ele está dando X de eficiência. Com a argamassa de 4,5 ele está dando X de eficiência. Quando eu uso esse bloco com os furos cheios de grout, com uma resistência de 15 MPa, a eficiência é uma. Quando eu uso com um bloco de 30, é outra. Eu tenho que dominar isso. E é assim que eu vou trocar informação com o projetista e com a obra. Então, assim, o fabricante ele tem a responsabilidade de dominar não só a resistência do seu produto, mas o comportamento dele, a caracterização dele. Tanto que eu vou começar uma obra, se você tiver essa caracterização nos últimos 6 meses, eu não preciso fazer a caracterização, eu posso usar a sua. Ok? Então, a gente precisa estar um pouco mais atento em relação à caracterização do material. E agora um pouquinho da alvenaria de vedação racionalizada. Falta quanto tempo? 10 minutos. Então, pessoal, a gente falou que a alvenaria estrutural é um bom negócio. E a alvenaria de vedação racionalizada? Essa alvenaria de vedação racionalizada, ela vai seguir exatamente os mesmos conceitos da alvenaria estrutural. Preciso de um bloco que atenda a norma, preciso de um projeto, preciso que ele esteja compatibilizado, preciso treinar, capacitar a minha mão de obra, preciso receber, se possível, um bloco paletizado para melhorar a minha movimentação, vou usar aqueles artifícios todos para melhorar o desempenho ali, melhorar a produtividade da mão de obra. Então, essa parede, ela não tem responsabilidade, mas ela tem que ter um custo também compatível, para que eu tenha realmente, para que eu mude a forma tradicional que eu faço hoje para a racionalizada. Deixa eu passar. A norma ela ainda está sendo estudada ainda, a gente não está nem em consulta pública. Então, essa norma de alvenaria de vedação racionalizada ela deve ser estudada. Eu acho que os fabricantes deveriam ter um pouco mais de interesse em trabalhar isso. Já está sendo avaliada, o pessoal está aqui, mas hoje a gente não tem, o boneco dela ainda não tem, né? Está pronta? Já vai para a consulta? Que ótimo. Então, isso aí vai nos ajudar, como nos ajudou quando produziram a norma de alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Porque até então a gente não tinha norma, era baseado em norma internacional, norma de bloco de concreto. Essa alvenaria racionalizada, ela parece um nome assim, né? Nossa, o que é isso? É uma coisa complicada, mas ela é exatamente a mesma forma que a gente produz a tradicional, só que usando incrementos de produtividade, usando blocos maiores, fazendo esses projetos, compatibilizando esses projetos. Então, para quem já trabalha com alvenaria estrutural, não tem muita novidade na vedação racionalizada. É exatamente o mesmo processo. A diferença é que o bloco, claro, não precisa ter a resistência à compressão que a gente precisa nas alvenarias estruturais. Então, esse código de práticas aí já está na internet. Quem tiver interesse pode buscar. A norma, até o final do ano, o pessoal falou que já vai entrar em consulta. Então, a gente vai estar mais fácil fazer esse balizamento. Pessoal, então, por que a alvenaria tradicional?
A mesma coisa, a mesma conversa da alvenaria estrutural. Eu vou ter, não vou ter padronização, eu vou ter retrabalho, eu vou ter desperdício de material e de mão de obra. O bloco acaba tendo uma resistência um pouco menor. Então, eu não tenho peças adequadas. Essa tradicional, ela vai ter, não tem o controle na execução. Já a racionalizada, o que vai acontecer? Pode passar. A gente já vai trabalhar com blocos mais resistentes, com o furo na vertical. Pode passar, por favor. Todos. Olha só, a conversa é a mesma. Exatamente a mesma conversa da alvenaria estrutural. Então, eu vou fazer projeto, vou compatibilizar esses projetos, vou verificar a variação dimensional de bloco, vou fazer conferência de trabalho, vou organizar e ter uma limpeza melhor nesse canteiro. Tá? E aí, o que isso vai impactar? As obras, mesmo as obras de concreto armado, elas ficam muito mais rápidas. A velocidade de obra é muito maior, o desempenho da alvenaria é muito melhor e o produto também tem um maior valor agregado. Pode passar. Se a gente for comparar, isso aqui eu estou comparando cerâmico com cerâmico mesmo. Se a gente pensar num bloquinho 9,19,19, ele tem uma produtividade, o pedreiro ele vai gastar em torno de 1 hora para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Se eu usar um bloco 9,19,39, ele vai gastar em torno de 0,6 horas para fazer o mesmo metro quadrado de alvenaria. Então, essa produtividade, mesmo comparando bloco cerâmico com bloco cerâmico, ela vai ser maior, porque o bloco é maior. Geralmente, essa vedação racionalizada, a gente trabalha com blocos de 19 de altura e 39 de comprimento, para a mesma modulação do bloco da alvenaria estrutural. São um consumo de 12 peças e meia por metro quadrado. Se a gente pensar num bloco de 19, essa produtividade é muito maior. Então, isso é muito significativo e o custo disso vai impactar também na nossa obra. Só uma imagenzinha mostrando a racionalização. Pode passar. Os blocos. Basicamente, pessoal, quando nós vamos trabalhar com essa vedação racionalizada, eu não sei aqui as exigências de espessuras de parede, mas a gente costuma trabalhar com 9, 11,5, 14 e 19. As espessuras. A altura 19 e os comprimentos sempre 39. O que vai ser diferente? A meia peça é a mesma, são compensadores, são ajustes que a gente faz. Os mais comuns, os mais utilizados, são compensadores de 4 e de 9 centímetros. Basicamente, se eu fizer compensador de 4 e de 9 centímetros, para todas as espessuras de paredes que a gente falou, a gente consegue fazer, e a canaleta, claro, a gente consegue fazer toda essa vedação racionalizada. Então, assim, se eu já faço o bloco, já tenho essa medida, eu vou fazer mais 2 compensadores, eu já consigo ajustar e fazer os projetos. Com esses múltiplos de 5 centímetros, eu consigo adequar. Tá? Pode passar. Aqui é projetos, não vamos perder tempo. Pode passar. Então, gente, é lógico, esses projetos vão ser pensados da mesma forma. Vai ter planta, a primeira fiada vai ser lançada da mesma forma, a paginação já foi feita da mesma forma da alvenaria estrutural, a compatibilização já foi feita. Tá? São projetos que, vocês que fazem projetos aí, eu não sei aqui quem de vocês já trabalha com isso, mas são muito interessantes e tem muito pouca gente que faz isso. A gente tem algumas dissertações, algumas teses de doutorados, tem uma ótima agora que uma moça fez lá na Poli, ela descreve exatamente como fazer os projetos de alvenaria de vedação. Ela mostra todos desde a compatibilização, a adequação de projetos. Então, fica fácil para a gente poder estudar isso e começar a desenvolver os projetos de alvenaria de vedação racionalizada. Porque aí é mais desenho, a compatibilização é muito mais fácil. Então, tem aqui uma série de plantas que a gente costuma fazer. Pode passar, por favor. Ajustes. A planta de marcação vai ser exatamente como a de alvenaria estrutural. As plantas de passagens também. Caderno de elevações exatamente da mesma forma. O diferencial é que aquela pecinha, aquele compensador de 4 que vai lá em cima, geralmente de 4 ou de 9, no encontro com a viga, ele tem que ter a mesma resistência do bloco que eu estou vendendo.
Se eu estou trabalhando com o bloco de 3 MPa de resistência à compressão, quando a gente utiliza aquela pecinha na horizontal, ela também tem que ter 3 MPa de resistência à compressão. Tá? Isso aí, às vezes, o pessoal não entende bem e acaba trabalhando com resistências menores. Mas essa é a única questão quando eu trabalho com a vedação racionalizada. Na vertical é fácil ter essa resistência, já na horizontal não é tão simples. Então, mas a gente tem que manter, se eu estou vendendo um bloco para alvenaria de vedação racionalizada, aquele compensadorzinho tem que ter também a mesma resistência do bloco. Caderno de elevações da mesma forma, os quantitativos das mesmas formas, detalhes também. E a planta de marcação, que é exatamente aquela que a gente viu lá na alvenaria estrutural. Eu corri um pouquinho, como eu falei, porque eu quero ficar à disposição de vocês para a gente falar de algum outro assunto que vocês queiram, tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu passei batido aqui. Os produtos concorrentes, eles estão afetando muito o mercado de habitação. Mas lá no Ceará, a gente tem sofrido concorrência muito na questão industrial. A alvenaria racionalizada também ela tem pontos econômicos para a gente fazer galpões industriais com ela. O mesmo bloco que você usaria para alvenaria racionalizada, você trabalharia com galpões? É isso? Sim. Para vedar os galpões, fazer a pessoa montaria a estrutura de coberta, de fundação e tudo, e na hora de fechar se usa muito o bloco de concreto, por ter um padrão, não precisar revestimento, alguma coisa, fazer com alvenaria racionalizada. Exatamente, é o mesmo uso. Porque Só que ele geralmente vai trabalhar com bloco 19, né? Por causa das alturas dos panos dos galpões, geralmente são panos altos, 4, 6 metros. E aí você acaba trabalhando, se usar um 14, por exemplo, ele vai usar mais canaleta. Então, o mais utilizado é a largura de 19. A largura de 19 por 14 39. ou 19. Não consigo usar o 11,5 e fazer uma verga. Consegue. Só que aí você acaba colocando mais um produto, fazendo mais vergas. Né? Nós usamos lá muito 14 e 19. Mas o bloco de cimento, ele é mais pesado e eles usam sem verga. Né? Mas para esses panos, 6 metros de altura. Tem que então, assim, a avaliação ela vai ser a mesma, porque o que vai mudar aí é a largura da parede, tem a ver com flambagem. Se ele consegue fazer no bloco de concreto, o cerâmico com as mesmas características dimensionais, com as mesmas resistências, vai ser a mesma coisa. Você vai conseguir substituir tranquilamente. Tá? Uhum. Márcia, Fernando Ibiapina, sou do Ceará. Quando você falou no início a importância do ceramista conhecer o seu produto, né, os ensaios e tudo, eu me lembrei de um fato que aconteceu conosco, é um fato concreto que aconteceu. Uma pichotada, como a gente diz lá no Ceará. A gente vendendo o bloco estrutural para uma construtora e mudamos o traço lá da argila, né, e mudou a absorção. Nós não fizemos ensaio do lote. E aí mandamos o material para a construtora. Só que a construtora tem o PBQPH, e ela é muito rigorosa e faz alguns ensaios e fez. E ele avisou, teu bloco está fora de norma. Quase que eu perdi o cliente. Exatamente. Se não fosse, é uma surpresa totalmente horrível, desnecessária. Né? Desnecessária. Isso é apenas um fato que a gente está falando para que os ceramistas aqui não cometam essa gafe que nós cometemos. E sem contar, gente, que apesar, ele chamou até de gafe, mas isso pode ser muito mais sério, porque hoje o pessoal tem feito blocos, feito prédios muito mais altos, né? E eu confesso que, assim, sem ter aquele cuidado todo com o produto, aquele cuidado com a aderência. Então, se a absorção mudou bastante, você imagine, o primeiro pavimento de um prédio alto, né, como é que vai se comportar isso? Não é seguro. Então, realmente, foi bom você ter falado isso e mostrado que isso pode acontecer, mas isso só vai melhorar quando a gente conseguir avaliar todos os nossos lotes de produção. Tá? Boa tarde, Márcia. Vinícius, do Rio Grande do Norte. No caso dos blocos de concreto de 9, né, que são chamados de blocos estruturais, qual a dificuldade com um de cerâmica que só pode ser de 11,5? Hoje a gente tem tido muita dificuldade com casas
usando bloco de concreto de 9 e o dono da obra quer usar cerâmica, mas para usar 11,5 ele perde mais espaço. Então, isso é uma questão que foi, basicamente, eu penso que naquela época, até o pessoal da norma, o Bruno está aqui, o Sandro também, eles vão falar melhor, mas naquela época da norma, optaram por não usar o bloco de 9, porque realmente o bloco de 9 não é adequado, nem cerâmico e nem concreto. E o pessoal preferiu não usar. Hoje, com a norma de desempenho, eu continuo dizendo para você que não é adequado. Mas, em relação à norma, o pessoal, nessa revisão de norma, está liberando o uso, não está, Sandro? Então, com essa revisão que se propôs agora na norma de produto, você pode usar o bloco de 9 para casas térreas. Tá? Eu continuo achando não é adequado, e o concreto achou na norma, quando foi produzir a norma, que para ele era adequado, não tinha problema nenhum usar o 9. Basicamente, era a flambagem, tá? Porque a gente trabalhar com pés direitos, a flambagem estava limitada a 18, e aí eu não conseguia, né, naquela altura de pé direito adequado, trabalhar com bloco de 9. Tá? Vocês perderam muito espaço por conta disso. Sandro queria falar alguma coisa? Sandro, por favor. Ô, Márcia, desculpa, o bloco de 9 não está liberado, não. Não vai ser não, mais? Bloco cerâmico não. É 11,5 e o bloco que era anteriormente de vedação racionalizada passa a ter função estrutural até 2 pavimentos. O bloco de 9 não está liberado por causa da flambagem. Foi feito o Parsequian fundamentou uma tese em que se pode utilizar tendo pilaretes, mas o bloco sem pilarete cerâmico não pode ser utilizado. Nem o de concreto. Os dois têm o problema da flambagem. Mas a norma de concreto permite, né? Não, ele está na norma, mas não pode ser utilizado. O Parsequian fundamentou isso para a Caixa, falando dos 2 sistemas construtivos. Mas hoje ainda não adianta, Sandra, a norma permite. Né? Nós temos a fundamentação, na Anicer a gente tem essa fundamentação, mas o cerâmico não pode, de 9 não pode. Mesmo naquela revisão que estava o 9 lá, tiraram? Então? Mesmo na revisão, porque por ensaios de parede se comprovou que ele flamba. Então a notícia é pior do que eu imaginei. Gente, agora, quando você começar a fazer os ensaios de desempenho realmente, você vai ver que não vai passar, nem no cerâmico e nem no concreto. E eles estão construindo. E ele disse, não, eu quero usar seu bloco de 9, eu não quero perder mais espaço. A casa tem menos de 50 metros quadrados, ele não quer perder 6, 7 centímetros por cada vão. Ele disse, não, faça com que eu use o seu bloco estrutural de 9, que eu compro o seu bloco, é mais leve, é melhor. Agora, eu não vou para o 11,5 de jeito nenhum. Mas ele não vai poder porque a Caixa não vai permitir que ele use, né? Exato, não vai. Então, ele está usando o concreto porque está na norma, porque permite, e ele quer diminuir. A casa é muito pequena, quer aproveitar os espaços. Realmente isso é um problema, e está ligado com a flambagem realmente, né? Com essa altura aí adequada para o pé direito, mas discutiu bastante, aí ele não vai estar, então, trabalhando. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, colocação? Tá aqui. Tem muito, Márcia. Eu assisti a tua palestra em Campo Grande, mês passado. Acho que foi na inauguração do SESI, do Senai, eu sou de lá. Legal. E gostei muito. E eu gostaria que você fizesse propaganda daquele seu livro. Porque eu comprei, o pessoal está devorando. Que legal. Então, para quem não conhece, né, a gente seria muito interessante. Legal. Tá bom? Obrigada. Desculpa, seu nome? Cláudia. Cláudia. Então, a Cláudia está lembrando aqui, pessoal, porque é assim, Cláudia, é tanto assunto, né? Você vê que eu fico meio assim, mas ela está lembrando que a gente publicou um livro sobre alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, projeto, execução e controle.
Esse livro foi bastante completo, ele é um livro bem legal, porque a gente fala desde o produto, a gente fala do cálculo estrutural. O professor Guilherme Parsequian, inclusive, vai estar aqui, acho que sexta-feira também. Ele fez a parte toda de cálculo, eu fiz a parte de execução e controle. Então, esse é um livro bem completo. Quem publicou é o Nome da Rosa Editora. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no site, comprar o nome pela editora O Nome da Rosa. Os autores são o Guilherme e eu. Ok? Até o Jorge perguntou, você trouxe o livro para vender? Então eu falei, não, eu não tenho mais livro, né? Mas lá pelo site a gente consegue comprar. Então, é uma coisa que eu não falei aqui, pessoal, e ainda nessa linha, que eu acho muito importante, é o controle de execução. O pessoal negligencia esse controle totalmente. Por quê? O pessoal esquece de fazer os prismas, de romper os prismas. A cada pavimento tem que guardar faz 6 amostras, guarda 6 amostras, rompeu, aprovou rompeu as 6 amostras, deu ok, liberou o pavimento. Eu estou fazendo 700 casinhas. Poxa, mas eu estou usando um bloco de 4 MPa, e para essas casinhas, para o carregamento que eu tenho, eu não preciso fazer prisma nenhum. Mas eu só vou saber disso se eu fizer as continhas ali. E nesse livro a gente mostrou todos os tipos de controles que a norma pede e como você vai fazer para executar. Então, a ideia é gastar o menos possível, mas tem que fazer um mínimo de controle. E a gente fez vários tipos de obras e nós fizemos um roteirinho de como fazer o controle de execução da obra. Okay. Agradecemos a palestra da engenheira civil Márcia Mello. Agradecemos a presença e a participação de todos